Ação. O extraordinário faleceu. E interessante que a família testemunhou um momento tranquilo para Hermeto Pascoal. Um momento sem tensões. A banda dele tocava naquele momento, fazia música, fazia som, como gostava de dizer o Hermeto. E aquilo que o Danilo falava há pouco sobre genialidade, né? Há essa banalização da palavra gênio. Hermeto era gênio, como disse o Danilo. E olha, Danilo, Clara, vocês que estão conosco, Miles Davis, um dos músicos mais extraordinários que acompanhamos no século XXI, era um músico do mundo. A gente está com uma falha aí no contato com o Cláudio Zaidan. A gente vai pedir para a nossa central técnica dar uma olhadinha. A gente está perdendo, está indo e voltando aqui o áudio, o som do Cláudio Zaidan, mas a gente não pode perder nenhum minuto aí dessa homenagem a Hermeto Pascoal, que nos deixou no sábado aos 89 anos no Rio de Janeiro e que está sendo velado então hoje na tarde desta segunda-feira, dia 15 de setembro. Agora sim, Zaidan, a gente foi perdendo algumas palavras aí, foi sumindo. Se você puder retomar, por gentileza, do último ponto, do começo da frase aí, Zaidan, só pra gente não perder. Está muito instável. Se continuarmos assim, talvez seja melhor fazer por telefone aqui, só a Clara ligar, a gente... Zaidan, vamos combinar? A Clara tá te ligando porque continua picotando, viu, Zaidan? Continua agora mesmo no seu retorno aqui na sua volta, tá picotando. A Clara já tá ligando aqui, porque... por telefone. Acho que é melhor, viu, Zaidan? A Clara já tá retornando aqui o contato pra gente não perder e continuar falando sobre Hermeto Pascoal. A gente foi perdendo aí o contato com o Zaidan bem na hora que você ia dizer sobre Miles Davis, né? Que considerou aí Hermeto Pascoal um gênio, né? Um grande artista do mundo e com toda certeza também, Zaidan, você vai falar sobre a parceria aí com Elis Regina, com Caetano, não é? Uma obra, um legado imenso que deixou aí Hermeto Pascoal. Eu falava mais cedo também sobre a família, né? Porque uma família numerosa. Hermeto Pascoal deixou 6 filhos, 13 netos, 10 bisnetos. Então, esse legado, essa geração também que vai se perpetuar agora com os filhos, com os netos e com os bisnetos de Hermeto Pascoal. O velório acontece na Areninha Cultural Hermeto Pascoal, na Praça 1º de Maio, em Bangu, na zona oeste do Rio. A cerimônia que segue agora até às 9 horas da noite, às 21 horas, e aberta ao público. Então, aberta ao público para que o público possa prestar essa homenagem e esse adeus a Hermeto Pascoal. A Clara tá me dizendo... Oi, Clara, parece que estabilizou agora. Vamos lá, vamos tentar. A Clara me deu o ok aqui. Vamos tentar, Zaidan? Vamos lá? Vamos tentar? Vamos lá, me ouvindo? Zaidan. Tô te ouvindo. Pois é, eu falava do Miles Davis, né? Que foi também gênio. E ele disse que Hermeto... Olha essa frase, Danilo. Foi o músico mais impressionante do mundo. Isso para o Miles Davis afirmar, dizer, cravar, é um negócio impressionante. Porque Miles Davis, além de um jazzista formidável, um músico formidável, experimentou muito das possibilidades musicais que o século XX começava a permitir. E para ele dizer que alguém foi o músico mais impressionante do mundo, acho que é a palavra definitiva, a definição, de fato, do que foi Hermeto Pascoal. Olha, um pronunciamento do João Paulo II, um garfo caindo no chão, um gol narrado por Osmar Santos,
Tudo isso para Hermeto era música. E ele fazia disso um ponto de partida para uma composição. Um gol narrado pelo Osmar Santos, um pronunciamento do João Paulo II, um barulho, o garfo caiu da mesa. Ele já dizia o tom em que o garfo caiu, a nota emitida pelo som do garfo no chão. Hermeto dizia que a sua música, porque era difícil classificar a música de Hermeto. Muita gente dizia apenas jazz, né? Porque muitas vezes a palavra jazz é utilizada para rotular uma porção de coisas, uma porção de tipos musicais. Mas até o jazz era pouco para a definição da música de Hermeto e do som que Hermeto. Tanto que ele dizia que é uma música universal, não no sentido de que ela trazia todos os elementos e todas as culturas, não é isso. Ela trazia os sons do universo, os sons captáveis, né? Acompanhou intérpretes muito distintos entre si, de Elis Regina a Geraldo Vandré. Estava lá o Quarteto Novo, junto com o Vandré. Estava lá o Hermeto, o Heraldo do Monte, com o Ayrton Moreira. E depois do Miles Davis dizer que ele era o músico mais impressionante do mundo, que Hermeto Pascoal era o músico mais impressionante do mundo, aquilo que o Caetano chamou de hermetismos pasquais, né? Mas que não havia ali hermetismo. Pelo contrário, havia uma abrangência simples. Você ouve, por exemplo, uma música chamada Chorinho para Ele. Vem até com título em inglês e em português, né? Little Cry for Him e Chorinho para Ele. Aquilo é extraordinariamente simples, ao mesmo tempo extraordinariamente complexo na sua execução, e é genial ao fim, como o que Hermeto fazia. Então, definir Hermeto, acho que depois de Miles Davis dizer o que disse, não é preciso acrescentar palavra. Mas o que me chama a atenção, Danilo, Clara, todos vocês que estão conosco, é o fato de que poucos brasileiros conhecem a obra de Hermeto. Claro, a figura, muita gente até identificava, uma figura única. Imediatamente você sabia que era o Hermeto. Ele aparecia na televisão, na internet, em fotos, em entrevistas. As pessoas sabiam, esse é o Hermeto Pascoal. Alguns até confundiam com Sivuca. Outro extraordinário músico, Sivuca. Tocaram juntos. Mas a música de Hermeto é pouco conhecida no Brasil. Isso diz muito sobre o Brasil. Isso acontece também, esse é outro que merece a palavra gênio como definição da sua obra, Egberto Gismonti. Acontece também com Egberto Gismonti. É um cara que os recursos que ele consegue com a sua música vêm principalmente do Japão, da Alemanha, porque no Brasil você tem ali círculos muito pequenos que ouvem Egberto, que ouvem Hermeto. Mas a história da educação brasileira, da formação, dos meios de comunicação, do que encontra espaço nos meios de comunicação, isso não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno ocidental, e que hoje, na verdade, não é só ocidental, também atingiu o Japão, atingiu a China, atingiu a Índia, essa ocidentalização, que, na verdade, é uma aculturação de coisas muito fracas, muito ruins produzidas no Ocidente. O melhor do que se faz no Ocidente, a não ser aqueles que viraram ícones, né? Como Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Sinatra. Dos que fazem uma música de altíssima qualidade. Essa maioria é ignorada.
pelos meios de comunicação e pelas massas. A educação musical no Brasil, inclusive na escola, as crianças deveriam ter contato, não é gostar, ninguém é obrigado a gostar, mas deveriam ter contato com Bach, com Beethoven, com Mozart, com Hermeto, com Tom Jobim, com Elomar, o extraordinário Elomar Figueira de Melo, que também é escutado, sua obra é escutada, é ouvida em pequenos círculos. Um gênio, único, Elomar é único. Mas a maioria esmagadora dos brasileiros não conhece a sua obra, é privada de conhecer a sua obra. E a criança deve ouvir lá na escola, ter educação musical, não para gostar, ela pode ouvir e não gostar, mas ela precisa ouvir, conhecer, ter aquilo como um parâmetro, para que quando ela ouvir lixo, ela diga, isso é lixo. Ela precisa ter contato com Tolstói, com Dostoiévski, com Graciliano Ramos, com Guimarães Rosa. Até para que possa, não precisa gostar, mas terá como parâmetro. E quando chegar literatura de péssima qualidade, lixo, ela saberá que aquilo é lixo e não irá querer contaminar-se com aquele lixo. Hermeto foi extraordinário, claro, foi genial, não há dúvida. E foi, segundo Miles Davis, o mais impressionante dos músicos. Mas há toda uma obra a ser descoberta no Brasil. Descoberta. E não é só ele ao vivo com Elis Regina, porque aí muita gente conhece porque é Elis Regina. Tocou com o Vandré, muita gente conhece porque estava com o Vandré. Mas a obra dele, suas composições, precisam ser descobertas. Mas a família diz que Hermeto morreu em paz, tranquilo. Já Tenório Júnior não morreu calmo, tranquilo, sereno. Tenório Júnior, pianista brasileiro, um músico que... Toquinho, por exemplo, que é um violonista de primeira linha, dizia ser excepcional. Que a Joyce, cantora e compositora, dizia ser de uma qualidade musical raríssima. Pianista, compositor. E a vida dele era música. Ele foi a Buenos Aires. Ele não foi a Buenos Aires discutir política, debater política, falar de política. Ele foi acompanhar o show de Vinícius e Toquinho, tocar com Vinícius e Toquinho, acrescentar extraordinária qualidade musical ao show de Vinícius e Toquinho. Foram vários shows. E depois de um deles, ele foi para o hotel e na madrugada saiu para comprar cigarros. Isso aconteceu dias antes do golpe militar na Argentina, em 1976. Há 49 anos. Ele saiu para comprar cigarros. Ele estava na Argentina, ele estava em Buenos Aires para fazer música. Só. Era a vida dele, fazer música. Um grande músico. Fez fusões de bossa nova e jazz extraordinárias. Abriu caminhos musicais extraordinários. Era pouco conhecido porque os instrumentistas são pouco conhecidos. Mesmo aqueles de altíssimo nível, como Tenório, como Egberto, como Hermeto. Dias antes do golpe. Mas os agentes já estavam nas ruas, agentes militares, civis, que preparavam o golpe. Já estavam caçando inimigos.
viram o Tenório e acharam que ele era um inimigo. Por quê? Talvez porque tivesse barba. Era um brasileiro, um músico, descendo do hotel, indo à rua para comprar cigarros. Foi preso. Obviamente ele disse quem era. Eu sou um músico brasileiro, Francisco Tenório Cerqueira Júnior. Podem ir lá no hotel, podem confirmar. Vinícius de Moraes, vocês conhecem Vinícius de Moraes? Ele está aqui, estou acompanhando. Participo do show dele e do Toquinho. Não é possível, vocês conhecem Vinícius de Moraes, que aliás foi diplomata, né? Quando jovem. Não adiantou. Foi levado para um dos mais tristemente famosos centros de tortura. 9 dias. Quando o corpo de Tenório já estava absolutamente desmanchado em tortura, contorcido em dores, destroçado, mas ele vivo. Os canalhas se deram conta de que aquele era um músico brasileiro. Mas o que fariam? Devolver aquele corpo destroçado pela tortura? E um estrangeiro ainda? O assunto chegou hoje, já se sabe, ao governo, já com o golpe desferido, já com os militares no poder, sob o comando de Jorge Rafael Videla. E a resposta foi, olha, devolvê-lo provocará problemas para nós e para nossos colegas brasileiros. O Brasil também estava em uma ditadura. Naquele tempo, o presidente era Ernesto Geisel. Depois de 9 dias torturando um músico que estava lá só para fazer música. E ainda que achassem, esse é um suspeito, opa, o que você faz? A polícia encontra alguém que julga ser um suspeito. Você leva, faz a averiguação, se de fato houver indícios, você leva ao judiciário. Ó, esse cara aqui, pelo que levantamos, é fulano de tal. Nada disso. Levaram para um centro de tortura e o torturaram por 9 dias. Bom, não podemos devolver, o que faremos? Deram um tiro no braço. Outro tiro no braço. Os 2 tiros no braço esquerdo, conforme as autoridades argentinas agora detalharam. 3 tiros no tronco e um tiro na cabeça. 9 dias de tortura, 6 tiros, o último, claro, definitivo, na cabeça. E o que fazer com o corpo? Sepultaram Tenório como indigente. Não sabemos quem é, esse corpo foi encontrado, sepultem. Tempos de milhares de desaparecidos, de torturados, de assassinados, de sequestrados, de crianças, de bebês sequestrados. As mães torturadas e os bebês retirados e levados para alguma família que queria adoção, queria adotar. Famílias amigas do regime ditatorial sanguinário. E agora, a esposa morreu há alguns anos, então a angústia dela foi até o seu último segundo de vida, porque só agora há a confirmação. Sim,
Aquele desaparecido era Francisco Tenório Cerqueira Júnior. O Tenório Júnior, um grande músico, brilhante. Foi lá para tocar, participar do show de Vinícius de Moraes e Toquinho. Foi torturado e assassinado pela ditadura argentina antes mesmo dela se apresentar como ditadura, antes mesmo do golpe. Eram os primeiros movimentos golpistas. E ele foi uma das primeiras vítimas da barbárie que assaltou o Estado argentino